Muitos conhecem Daniel apenas como aquele que sobreviveu à cova dos leões, mas poucos entendem os segredos que o mantiveram firme em meio à pressão de reis poderosos, decretos injustos e um império que queria apagar sua identidade. O que, será que fez dele alguém inabalável? Capaz de resistir mesmo quando tudo conspirava contra sua fé? A resposta não está apenas nos milagres que viveu, mas nas escolhas escondidas que moldaram sua trajetória. E é exatamente isso que vamos desvendar juntos. Os segredos que fizeram de Daniel um exemplo atemporal de coragem, fidelidade e esperança. Prepare-se para descobrir princípios profundos e nada óbvios que você pode aplicar hoje mesmo na sua vida. Então já aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações, porque você não vai querer perder essa jornada de aprendizado que pode transformar sua forma de enxergar a fé. O primeiro segredo de Daniel para manter a fé em meio à pressão foi decidir firmemente no coração. Antes mesmo de enfrentar a mesa do rei, ele já havia determinado que não iria se contaminar. Essa firmeza interior não dependia das circunstâncias, mas de um compromisso prévio. Sua decisão não foi improvisada. Foi fruto de convicção clara sobre quem ele era e a quem servia Dot. Daniel vivia no exílio babilônico, um período marcado por imposição cultural e religiosa. O império buscava apagar a identidade dos jovens hebreus, oferecendo novos nomes, novos costumes e até mesmo a comida consagrada aos deuses locais. O objetivo era simples: assimilá-los e fazê-los esquecer suas raízes. Nesse cenário, resistir era mais do que uma escolha pessoal. Era uma forma de manter viva a fé de um povo Dot. Ao recusar os manjares do rei, Daniel estava rejeitando mais do que pratos requintados. Ele estava se opondo ao sistema que tentava diluir sua identidade. Os alimentos não eram apenas uma questão de dieta, mas carregavam consigo o peso da idolatria babilônica. Essa decisão corajosa mostrou que sua lealdade não seria negociada, nem mesmo diante de pressões políticas e sociais Dot. Enquanto muitos poderiam ver vantagem em se misturar, Daniel enxergava perigo. Ele sabia que abrir mão de princípios, ainda que em detalhes aparentemente pequenos, resultaria em grandes perdas. Essa consciência o blindou contra a sedução de privilégios. É como se dissesse: prefiro abrir mão de um banquete terreno a perder minha herança eterna. Sua postura foi clara e inegociável. A pressão não estava apenas na comida, mas em todo o ambiente. Babilônia era um centro de riqueza, conhecimento e poder. Muitos jovens hebreus poderiam facilmente se encantar com a nova vida e esquecer da fé. Porém, Daniel entendeu que manter sua convicção seria o único caminho para preservar sua essência. Sua resistência mostrou que integridade não depende do lugar onde estamos, mas da raiz que nos sustenta. Dot e esse episódio nos ensina que decisões firmes precisam ser tomadas antes das crises. Daniel não discutiu com seus amigos quando já estava diante do prato, mas tinha no coração uma escolha que o guiava. Assim, não houve espaço para dúvidas ou negociações. Sua preparação antecipada foi a chave para enfrentar a pressão sem titubear. O exemplo de Daniel revela que a verdadeira força não vem do exterior, mas de dentro. Ele não tinha exército, não tinha armas nem posição de poder, mas tinha convicção. Essa força interior se mostrou mais poderosa do que todo o sistema babilônico que tentava moldá-lo. Quando alguém vive a partir de princípios sólidos, mesmo em meio a pressões externas, consegue permanecer de pé. Essa primeira decisão de Daniel foi a base de toda a sua jornada. Quem começa firme no detalhe, permanece firme diante dos grandes desafios. Sua história mostra que não é a abundância de ofertas que nos define, mas a clareza do que carregamos dentro de nós. E depois dessa escolha inicial, outros segredos ainda revelam como ele permaneceu inabalável, mesmo quando a pressão só aumentava Dot asterisk. O segundo segredo de Daniel para manter a fé em meio à pressão foi a vida de oração constante. 3 vezes ao dia, ele se colocava diante de Deus, mesmo quando um decreto real havia proibido qualquer forma de oração. Sua fidelidade não mudou diante da ameaça,
porque a comunhão que mantinha com Deus era mais importante do que a própria vida. Orar era sua fonte de resistência e coragem. A vida de oração constante em Daniel mostra que a fé não se sustenta apenas em momentos de crise, mas na disciplina do cotidiano. Ele não orava porque estava em perigo, mas porque já havia feito da oração um estilo de vida. Essa prática diária o fortaleceu para permanecer firme quando a pressão se intensificou. Quem ora regularmente encontra equilíbrio mesmo nas tempestades. Essa disciplina revela que oração não é apenas pedir, mas criar intimidade com o Criador. Para Daniel, orar era abrir o coração e encontrar direção. A constância fazia com que sua mente e espírito estivessem alinhados. Quando chegou a ameaça do decreto, ele não precisou improvisar, porque sua vida já estava estruturada em torno desse hábito. A oração constante também mostra que o segredo da força não está em depender de circunstâncias externas, mas em cultivar um lugar secreto de encontro com Deus. Enquanto os leões rugiam, Daniel sabia que sua segurança estava no Deus que ouvia sua voz todos os dias. Esse relacionamento íntimo se torna uma fortaleza contra o medo. Na prática, a oração constante pode ser aplicada hoje como uma rotina de conexão. Não precisa ser apenas formal, mas sincera e disciplinada. Separar momentos específicos do dia, como Daniel fazia, cria estabilidade espiritual. Seja ao acordar, no intervalo do trabalho ou antes de dormir, a constância é o que molda a vida de fé. Esse segredo também revela coragem, pois Daniel orava com as janelas abertas, sem esconder sua fé. Ele não praticava em segredo por medo da lei, mas se mantinha firme em sua devoção pública. Isso demonstra que a oração verdadeira não se esconde diante da pressão, mas brilha ainda mais. Sua postura se tornou um testemunho para todos ao redor. A constância de Daniel na oração ensina que fidelidade a Deus é mais importante do que a aprovação dos homens. Ele sabia que podia perder posição, prestígio ou até a própria vida, mas não abria mão da comunhão. Essa firmeza inspira qualquer pessoa a permanecer em contato com Deus, mesmo quando tudo ao redor parece contrário. A vida de oração constante foi o que deu a Daniel equilíbrio para enfrentar decretos e perigos. Esse segredo foi como uma raiz profunda que o sustentou quando o vento soprou mais forte. E se a oração foi sua arma silenciosa, logo veremos que sua confiança no poder de Deus ampliou ainda mais essa firmeza diante das pressões. O terceiro segredo de Daniel para manter a fé em meio à pressão foi a confiança no poder de Deus. Ele e seus amigos acreditavam que Deus podia livrá-los, mas deixaram claro que, mesmo que isso não acontecesse, ainda assim não se curvariam diante dos ídolos. Essa confiança não estava condicionada ao resultado, mas firmada no caráter e na soberania de Deus. A confiança no poder de Deus mostra que fé verdadeira não é uma troca de favores, mas um relacionamento de entrega. Daniel e seus companheiros não serviam ao Senhor porque esperavam recompensas imediatas, mas porque sabiam quem Ele era. Essa confiança incondicional revela maturidade espiritual e firmeza de caráter. Esse segredo ensina que acreditar no poder de Deus é também aceitar seus caminhos. Quando Daniel enfrentou a cova dos leões, não tinha garantias humanas de sobrevivência. Ainda assim, confiou plenamente que Deus estava no controle. Essa entrega nos lembra que a fé não depende da ausência de perigo, mas da certeza da presença divina. A confiança no poder de Deus também nos desafia a abandonar a necessidade de controlar tudo. Daniel não tentou manipular a situação ou negociar com os reis, mas descansou na soberania divina. Esse tipo de confiança liberta da ansiedade e da insegurança, porque coloca a esperança no único que é totalmente fiel. Esse segredo mostra que, mesmo diante de incertezas, a fé encontra força na convicção. Os amigos de Daniel declararam que Deus podia livrar da fornalha, mas afirmaram que, se não livrasse, ainda assim permaneceriam fiéis. Essa postura nos ensina que confiar em Deus não é exigir livramento, mas reconhecer sua bondade em qualquer cenário. Confiar no poder de Deus também significa dar testemunho diante dos homens. Ao permanecerem firmes,
Daniel e seus amigos se tornaram exemplos de coragem. Sua fé inspirou não apenas os judeus no exílio, mas até mesmo reis pagãos que reconheceram a grandeza de Deus. A confiança, quando vivida de forma visível, impacta gerações. Esse segredo ainda mostra que a confiança é um ato de resistência espiritual. Quando tudo ao redor sugere medo, desesperança ou submissão a sistemas injustos, confiar em Deus é um grito de liberdade. Daniel nos lembra que a verdadeira segurança não está nas circunstâncias, mas na fidelidade divina que nunca falha. A confiança no poder de Deus foi o que sustentou Daniel em seus maiores desafios. Ele sabia que, independentemente do resultado, Deus permanecia no trono. Essa certeza deu a ele paz no meio do fogo e coragem diante dos leões. E se a confiança já revela tanta força, logo veremos como a integridade diária fez de sua vida um testemunho irrepreensível. O quarto segredo de Daniel para manter a fé em meio à pressão foi o testemunho íntegro diante dos homens. Mesmo com inveja e conspirações ao redor, não encontraram falha em sua conduta, a não ser em sua fidelidade a Deus. Sua vida era coerente com sua fé, e essa integridade se tornou uma marca inquestionável. O caráter irrepreensível de Daniel foi sua maior defesa contra as acusações. A integridade de Daniel mostrava que sua fé não era apenas discurso, mas prática visível. Ele não separava vida espiritual de vida cotidiana. Tudo estava alinhado. Essa coerência inspirava respeito, até entre os que buscavam sua queda. Quando alguém vive com transparência, até os inimigos são obrigados a reconhecer a firmeza de sua postura dócil. Esse segredo ensina que integridade não é construída em grandes palcos, mas nos detalhes da vida diária. Daniel não buscava impressionar, mas simplesmente ser fiel em cada ação. Sua honestidade no trabalho, sua disciplina e sua obediência às leis mostravam que a fé se manifesta também em atitudes práticas. Assim, sua vida se tornou um reflexo de sua devoção. O testemunho íntegro diante dos homens também serve como proteção. Quando não há falhas evidentes, as acusações perdem força. Foi exatamente isso que aconteceu com Daniel. Seus inimigos não encontraram motivo de condenação em sua conduta. Esse segredo mostra que viver com integridade é como erguer uma muralha contra ataques injustos. Esse exemplo nos lembra que coerência gera credibilidade. Daniel não precisava se defender com palavras porque sua vida já falava por ele. A integridade era tão visível que sua fidelidade a Deus se tornou o único alvo possível de crítica. Isso prova que a maior autoridade não está no que se diz, mas no que se vive diante de todos. O testemunho íntegro diante dos homens também revela que a fé não deve ser escondida. Daniel não fingia concordar com práticas contrárias à sua crença, mas permanecia firme em sua devoção. Essa clareza evitava ambiguidades e transmitia segurança a quem o observava. A integridade se tornava ainda mais forte porque não havia espaço para disfarces. Esse segredo nos mostra que a integridade não é apenas um ideal espiritual, mas um estilo de vida que transforma ambientes. Daniel influenciou reis e governos simplesmente por permanecer fiel em suas atitudes. Sua coerência criava confiança e inspirava mudanças. A vida íntegra é capaz de abrir portas que nenhum outro recurso abriria. O testemunho íntegro diante dos homens foi a base do respeito que Daniel conquistou, mesmo em terras estrangeiras. Sua fidelidade visível se tornou um exemplo de coragem e fé. Esse segredo nos lembra que viver com coerência é um ato poderoso de influência. E se a integridade o destacou entre reis e inimigos, logo veremos como sua esperança no futuro completou esse ciclo de fidelidade. O quinto segredo de Daniel para manter a fé em meio à pressão foi a visão de futuro e a esperança em Deus. Mesmo diante de visões difíceis, perseguições e tempos de angústia, ele permanecia firme porque sabia que as promessas do Senhor eram maiores que qualquer dor presente. Sua esperança estava no cumprimento daquilo que Deus havia revelado, e não nas circunstâncias passageiras. A visão de futuro deu a Daniel a capacidade de enxergar
além da dor imediata. Ele entendia que a Babilônia, com todo o seu poder, era apenas temporária. O que realmente importava era o reino eterno que viria. Esse entendimento o fazia suportar as pressões do presente com paciência, porque tinha os olhos fixos na eternidade Dot. Esse segredo mostra que a esperança em Deus transforma a forma como enfrentamos as adversidades. Daniel não se deixava dominar pelo medo ou pela ansiedade do momento. Ele tinha a convicção de que o futuro já estava nas mãos do Senhor. Essa certeza dava paz em meio ao caos, porque sua confiança estava no Deus que controla a história. Visão de futuro também o lembrava de que a fidelidade de hoje é a semente da vitória de amanhã. Daniel sabia que cada decisão correta, cada ato de obediência tinha impacto eterno. Esse entendimento dava propósito às suas escolhas diárias. Ele não vivia apenas para sobreviver, mas para deixar um legado que apontava para a eternidade. Esse segredo revela que esperança não é fuga da realidade, mas força para encarar a realidade com coragem. Daniel não negava as dificuldades, mas enfrentava cada uma delas com confiança nas promessas de Deus. Sua esperança não era um sonho distante, mas um farol que iluminava o caminho em meio à escuridão. A visão de futuro também protege contra a tentação de desistir. Quando alguém enxerga além do momento presente, encontra motivos para seguir adiante. Foi assim com Daniel. Mesmo em tempos de perseguição, ele sabia que a glória futura superaria a pressão do agora. Essa perspectiva o mantinha firme e, resiliente. Esse segredo nos ensina que esperança é uma escolha diária. Daniel não se apegava ao que podia ver, mas ao que Deus havia prometido. Essa decisão de viver pela fé, e não apenas pela visão, o sustentava. Ele provava que a verdadeira força vem de olhar para a frente com confiança, mesmo quando o presente é desafiador. A visão de futuro e a esperança em Deus fizeram de Daniel um homem inabalável. Sua vida mostra que quem mantém os olhos na eternidade não se perde nos obstáculos do tempo. Esse segredo conclui sua jornada de fidelidade, mostrando que perseverar hoje é acreditar que a glória futura já está reservada. E essa esperança abre caminho para a mensagem final de encorajamento. Agora que você percorreu a jornada de Daniel, é hora de trazer esses segredos para a sua vida. O primeiro passo é decidir no coração. Assim como ele não esperou a pressão para se posicionar, você também pode hoje determinar dentro de si o que não vai negociar. Essa decisão firme será o alicerce que vai sustentar suas escolhas no dia a dia. Depois lembre-se da importância da oração constante. Daniel não orava só porque precisava de um milagre, mas porque sabia que sua força vinha dessa comunhão diária. E você, se deseja resistir às pressões, precisa construir essa rotina de intimidade com Deus. 3 vezes ao dia, ou no momento que for possível, mas com constância, sinceridade e entrega. A confiança no poder de Deus é outro segredo que você não pode esquecer. Daniel e seus amigos acreditavam que o Senhor podia livrá-los, mas decidiram permanecer fiéis mesmo se o livramento não viesse. E aqui está uma verdade para você. Sua fé precisa ser maior que as circunstâncias. Confie em Deus não pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele já é. Também é essencial viver com integridade. Daniel não precisou de discursos longos. Sua vida falava por ele. E a sua vida também pode ser um testemunho vivo. Seja no trabalho, na família ou nas pequenas atitudes do dia a dia, deixe que sua fé seja visível. As pessoas se inspiram mais no que você faz do que no que você fala. Por último, mantenha sempre uma visão de futuro e esperança em Deus. Daniel sabia que a glória eterna era maior que qualquer dor passageira. E você também pode olhar além dos problemas de hoje, porque as promessas do Senhor continuam firmes. Essa esperança é a âncora que mantém sua alma de pé, mesmo em meio às tempestades. Perceba que todos esses segredos estão conectados. A decisão no coração leva à oração constante. A oração fortalece a confiança. A confiança molda a integridade, e a integridade sustenta a esperança.
O caminho de Daniel pode ser o seu caminho também. O que ele viveu não é um conto distante, é uma inspiração prática para você hoje. E aqui está a conclusão. Você pode permanecer firme, mesmo diante das maiores pressões. A fidelidade de Daniel não nasceu de um dia para o outro. Foi construída em escolhas simples, mas consistentes. Faça o mesmo. Decida, ore, confie, viva com integridade e mantenha a esperança. Assim, você também será inabalável. Se Daniel conseguiu permanecer fiel em meio a reis, decretos e leões, você também pode permanecer diante das pressões da sua vida. Não desanime. A fidelidade de hoje será a vitória de amanhã. O que Deus fez com ele, pode fazer com você. E a sua história ainda está sendo escrita. Agora que você descobriu os segredos de Daniel, a decisão está em suas mãos. Vai continuar deixando que a pressão dite suas escolhas? Ou vai se levantar com coragem para viver pela fé? Pense, quais áreas da sua vida precisam de firmeza, oração, confiança, integridade e esperança? O mesmo Deus que sustentou Daniel está pronto para sustentar você. Mas é você quem precisa dar o primeiro passo. Então, não deixe essa mensagem morrer aqui. Comece a aplicar hoje mesmo esses princípios e veja como sua vida pode ser transformada. E se você quer continuar crescendo e aprendendo mais segredos como esses, se inscreva agora no canal e ative as notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo que pode fortalecer sua fé e te ajudar a vencer qualquer pressão.